introdução bem rápida sobre análise estrutural do significante. Esse método que é compartilhado tanto pelo Lévi-Strauss quanto por Jacques Lacan, só que a diferença é que o Lévi-Strauss vai aplicar esse método de análise estrutural em tribos indígenas e em mitos, e o Lacan vai aplicar esse método de análise estrutural na gente, basicamente. Nas pessoas da contemporaneidade no ambiente clínico. Esse método estrutural, ambos aprenderam mais ou menos o mesmo mestre, do Roman Jakobson, que é um linguista russo, e ambos vão aplicar cada um o seu modo nas ciências. Daí, as semelhanças entre o estruturalismo lacaniano e o estruturalismo do Lévi-Strauss e as proximidades desses métodos. Entender o estruturalismo passa primeiro por entender que o estruturalismo parte de uma divisão da palavra. A divisão da palavra não seria unitária, mas ela seria composta por dois elementos. O primeiro elemento é o significado, o segundo elemento é o significante. E daí mesmo já começa a partir os sentidos do método de análise estrutural. O que essa teoria vai dizer sobre o significado? O significado, ele é um efeito da articulação. Então as coisas não teriam significados dados por si mesmas. O significado, ele é efeito, ele é produzido pelas articulações dos significantes. Então, o significado, ele é efeito da articulação dos significantes, e a gente só vai entender o sentido da coisa quando a gente pega todas as articulações daquela coisa. Por exemplo, um texto. A gente vai entender os sentidos do texto não só num parágrafo, mas ao ler todo o texto e como isso vai se significando em conjunto. Um segundo sentido que a análise estrutural vai dar ao significado é que ele é muito mais variável do que parece. Os significados são polifônicos, eles representam muitas coisas, eles podem representar coisas diferentes e coisas diferentes ao longo do tempo. Cada palavra pode representar coisas diferentes ao longo do tempo. E o significado é um efeito retroativo. Ou seja, à medida que o discurso vai se desenvolvendo, os sentidos anteriores vão sendo constantemente ressignificados. Por exemplo, também num texto. Ao ler o fim do texto, a gente vai recompreendendo pelo caminho, de uma forma imediata, o começo e o meio de um texto. Já o significante numa análise estrutural é a materialidade da palavra. É a palavra desprovida de seu significado, como o som da palavra, a materialidade da palavra. Esse significante, o estruturalismo vai pensar como algo que não tem uma identidade em si, não tem uma identidade interna. Seria como um círculo vazio. E o sentido desse significante, a significação que vai se produzir, é sempre derivado da articulação de um significante com os outros. Então é uma teoria que valoriza muito que o sentido se dá na relação, nas articulações entre os termos. Portanto, numa análise significante, a gente vai dividir um discurso em partes constituintes, seus significantes, os elementos que os constituem, o elemento 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai pensar como o sentido do 1 é dado pelas relações, com o sentido do 2, do 3, do 4, do 5. Como o sentido que vai se produzir sobre o segundo significante, o segundo elemento, é também dado pela articulação com o primeiro significante, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Então, nada tem sentido em si, o sentido provém das articulações, das relações entre os termos de um discurso. Mas entender isso é bastante contraintuitivo, porque normalmente a gente não pensa o funcionamento da linguagem assim. Há uma forma muito coloquial, muito ideológica, muito comum de se entender o sentido da linguagem a partir de uma outra teoria, uma teoria coloquial da linguagem que a gente poderia chamar de teoria da representação, onde uma palavra, copo, representa um objeto externo que está na realidade. O estruturalismo é completamente diferente disso, porque no estruturalismo as palavras não têm um sentido em si, e os sentidos são produzidos sempre em teia, sempre em articulação pelos significantes. E também o estruturalismo vai entender que a estrutura simbólica ela se coloca como uma grande teia, uma infinita teia, que se torna a realidade do sujeito humano, de tal forma que não há um externo, uma coisa em si acessível para o ser humano. A gente vive
inexoravelmente nessa teia de significantes que vão produzindo os sentidos de tudo no nosso mundo. A gente vive num mundo de linguagem que não tem exterior. Essa teoria é profundamente contraintuitiva e ela depende de um esforço daquele que está fazendo uma análise estrutural em ficar retomando para si mesmo, não prestar muita atenção no sentido de uma coisa em si, mas tentar estabelecer o sentido que vai se produzir pela articulação de todos os elementos do texto. E a gente vai ter uma visão muito mais clara disso a partir da forma como o Lévi-Strauss vai aplicar. Então, essa análise estrutural ela é uma teoria, mas ela é sobretudo um método, e pelas análises do Lévi-Strauss eu acho que é uma boa forma de transmitir como isso funciona na prática. E bom, por fim, para concluir a relação dessas análises estruturais, como colocá-las enquanto método, há dois níveis dessas análises estruturais. Há um nível que se chama metonímico ou diacrônico. Esse nível metonímico ou diacrônico é como as coisas vão se significando ao longo do percurso de um discurso. Ou seja, tem o significante 1, 2, 3, 4, 5, como o sentido de 1 é dado pela relação com 2, 3, 4 e 5, e quando o discurso vai continuando, vem um sexto elemento, sétimo, oitavo, eles vão ressignificando o sentido desse discurso. Então, a análise metonímica é essa análise de um elemento depois do outro e é o sentido que se produz pela articulação desses elementos. Já uma análise metafórica, ou uma análise sincrônica da estrutura significante, vai fazer referência ao sentido encoberto de outros elementos associados que vão dar o sentido daquele significante. Então isso não está contido no próprio discurso. É um sentido encoberto, uma associação encoberta que dá sentido àquele elemento. A gente também vai ver como o Lévi-Strauss faz isso operar na prática para ficar mais claro. Mas, por exemplo, a gente pode pensar numa análise de sonhos. A análise de sonhos sempre é feita assim, através dessa análise metonímica e dessa análise metafórica dos elementos de um sonho. Como um psicanalista escuta, um lacaniano escuta um sonho, dividindo o sonho nos seus vários elementos, parte por parte, parte por parte. Então a análise não vai entender o elemento, o sentido de um sonho muito diretamente, mas vai tentar entender a partir dessa relação de articulação entre os elementos do sonho entre si. E como se descobre os sentidos metafóricos que dão um sentido de cada um daqueles elementos? Pedindo as associações dos pacientes. Pedindo associação, então, fale o que te vem à mente sobre esse elemento, sobre aquele elemento, sobre aquele elemento. A gente vai tendo acesso a essa outra parte encoberta do texto que vai representando o sentido que o sonho dá a cada um daqueles elementos. Então, uma análise metonímica e, pelas associações, a descoberta desse sentido metafórico dado a cada elemento. Uma outra forma como a gente pode pensar também essa análise sincrônica e estrutural do discurso é congelando uma cena. Congelando uma cena e entendendo os elementos dessa cena e como há uma lógica entre eles. Por exemplo, congela a cena de uma sala de aula. Quais são os elementos que estão contidos numa sala de aula? Qual é a relação lógica entre eles? E o que esses elementos articulados em determinada lógica produzem enquanto sentido? A gente vai ver que o Lévi-Strauss opera o tempo inteiro sobre isso. Então, agora vamos diretamente para o texto do Lévi-Strauss para ver essa teoria posta em movimento. Isso como um método sendo usado pelo Lévi-Strauss para interpretar a realidade. No caso, a realidade de tribos indígenas e das suas mitologias. E como isso produz homologias muito interessantes com o nosso próprio mundo. Bora lá!